queria compartilhar com vocês uma palavra que está no Epístola de Paulo aos Gálatas, que a gente possa abrir lá, Gálatas capítulo 4, aproveitando aí esse período de Natal. Vamos relembrar algumas verdades, da vinda de Jesus, na esperança que nós temos, mas é algo maravilhoso, Gálatas 4. Amém. Apesar de não ter, como a gente vê na Páscoa, em outras festas que a gente vê na palavra, o nascimento de Jesus, ele também foi ele foi profetizado, ele foi marcante. A gente sente relembrando ali a história do nascimento dele, os pastores, os reis, eles viram, foi tão impactante que deixou um sinal no céu, e eles foram até onde Jesus estava para levar os presentes, para adorar. Os pastores também que estavam ali no campo, eles viram os anjos e tudo mais. Então foi algo realmente que foi marcante. E de fato, o próprio Deus vindo aqui para a terra, andando entre nós, é algo que tem que ser marcante, é algo que tem que ser impactante. Não foi apenas mais uma criança que nasceu, não foi apenas mais uma pessoa que andou na terra, pelo contrário, é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele andou entre nós, e ele veio para cumprir um propósito muito específico, muito poderoso. E que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso hoje. Gálatas 4, versículo 4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia, glória a Deus. Que tremenda palavra que a gente pode ver aqui. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz uma grande revelação, e ele nos ensina muito nesses poucos versículos aqui que nós lemos sobre Jesus, sobre o poder de Deus, sobre aquilo que ele tem para a minha vida, para a sua vida, sobre aquilo que ele fez por mim, aquilo que ele fez por você, e tudo aquilo que nós temos, a expectativa que nós temos. É algo muito poderoso, Então, sempre, que a gente possa ter essa lembrança, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo, irmãos, ele veio no momento certo. Ele veio quando a terra estava preparada para receber ele. Ele veio no momento que Deus predeterminou, Deus Pai, para ele vir. E ele enviou o Filho, que é Deus também. Quando ele fala aqui da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, a gente pode ter essa ideia que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, irmãos. Nada foge do controle e da mão do Senhor. Nada. Ele tem um controle absoluto. Ele tem um controle total. Tudo está na mão dele. Quando veio a plenitude do tempo, ou seja, quando encerrou ali, vamos colocar, a era pré-messiânica, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Ele enviou Jesus. Ele tem o controle de tudo. A história, os fatos, tudo que acontece, a gente pode ter a certeza que ele está no controle. Ele está no controle. Ele que governa. Nada, nunca, ninguém, nenhum evento vai pegar Deus de surpresa. Pelo contrário, é ele que organiza toda a questão. Ele que separa tudo, ele que faz tudo. Então ele está totalmente no controle. Cristo, ele é o ponto central, desde o Antigo Testamento. Se você começar a ler lá de Gênesis, você vai ver quantas vezes
o Messias, Jesus, não só ele é profetizado, como tudo aponta para ele. E quando chegou o tempo, Deus ele mandou. 2000 anos atrás, 2021 anos, 22 anos atrás, ele veio. E, irmãos, isso é tão tremendo, porque da mesma forma que a gente tem essa certeza que Deus ele está no controle, Deus ele está no controle da nossa vida, irmãos. Deus ele está no controle de tudo que acontece na nossa vida. Nada passa desapercebido para os olhos do Senhor, absolutamente nada. Da mesma forma que ele tem o tempo certo, ele controla tudo direitinho, ele controla também tudo que acontece na nossa vida. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você almeja, ele sabe o que está no teu coração, ele sabe do teu choro, ele sabe do teu clamor, ele sabe de tudo. E no tempo dele, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Pode ter certeza disso. E quando acontecer, como já deve ter acontecido em outras oportunidades, você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, não poderia ter um tempo mais perfeito para a sua resposta. Não poderia ter um tempo mais perfeito para o seu agir. Não poderia ter um tempo mais perfeito para essa questão aqui ser resolvida. Ou se não for problema também alguma coisa que você almeja. Enfim, Deus ele está no controle. Ele separou, veio a plenitude dos tempos aqui. E Deus enviou o seu Filho no momento certo. E como ele controla tudo, ele controla também tudo que a gente está passando, irmãos. Eu tenho certeza que no ano a gente passou por momentos bons, a gente passou por momentos ruins. Pode ter gente aqui que está feliz, pode ter gente aqui que não está tão feliz, pode ter gente aqui que está numa expectativa de alguma coisa que vai acontecer, pode ter gente aqui que talvez esteja com medo de alguma coisa que vai acontecer. Mas a palavra, irmãos, que eu tenho para falar para você em relação a isso é que Deus ele está no controle. Nada foge do tempo de Deus. E como nós cantamos aqui, ele é um Deus do sobrenatural. Se o que você está passando, você acha que é uma coisa tão grande, e talvez seja, se nós olharmos os olhos humanos, esse Deus, ele pode fazer tudo, qualquer coisa, qualquer coisa. E aquilo que a gente pode achar que é tão difícil, aquilo que a gente pode achar que é tão impossível, quando Deus resolve, a gente vê que ele resolveu de uma forma assim, quase que imediata, porque ele é Deus e ele pode fazer. Então que realmente a gente possa, entregar tudo para ele, porque ele tem um tempo exato. Irmãos, eu sei que às vezes é difícil esperar, eu sei, todo mundo aqui deve saber. Quem tem um pouquinho de vivência com Cristo já deve ter passado por alguma coisa. Você fala: Deus, será que você não está me escutando? Deus, será que você não está me ouvindo? Será que você não está vendo o que está acontecendo? Será que você não está vendo aquela data ali chegar que não pode chegar até acontecer alguma coisa? Será que você não está vendo? E ele fala: ele está vendo. Ele controla tudo, irmãos. A própria vinda de Jesus, que é muito maior do que isso, evidentemente, testifica também disso. Ele está no controle, o tempo está na mão dele. Quando veio a plenitude do tempo, ele enviou o seu Filho. Ele enviou e mudou a dinâmica da terra para sempre, irmãos. Porque as pessoas podem falar um monte de coisa, irmãos, mas todo mundo, em todo mundo, muito provavelmente, todos os dias, dão testemunho de Jesus. Porque a gente vive num dia, 26 de dezembro de 2022. Pode mudar o nome. Antigamente o pessoal usava na escola antes de Cristo, depois de Cristo. Você está usando era comum, outra coisa. Irmãos, a verdade é, estamos em 2021 porque Deus enviou o seu Filho. Ele enviou. E o fato de Jesus ter vindo na terra foi tão impactante que ele mudou de fato a história. Não só nas nossas vidas, mas da terra. Pode pegar qualquer jornal, qualquer evento, qualquer coisa. Mesmo que for um evento que não tenha nada a ver com Jesus, vai ter uma datinha ali,
está falando de Jesus, porque ele foi impactante, e ele é impactante, ele mudou tudo, né? Tudo, ele mudou a história. Pode gostar, pode não gostar, o fato é, 2021, porque 2021 anos atrás, quase 2022, Deus enviou o seu Filho, ele enviou. Cristo é o centro de tudo. Deus, ele vindo para nós, enviando o seu Filho. Irmãos, guarda aí em Gálatas, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Sei que vocês estão acostumados com o versículo 16, mas é o versículo 17, que diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a missão, Deus ele enviou, ele controla o tempo, ele enviou Jesus, e ele enviou com esse propósito. Ele enviou para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. É uma obra tremenda, tremenda. Isso é óbvio que Jesus não merece um dia de celebração, que seria o Natal. Pelo contrário, são todos os dias. Porque ele veio para nos salvar, irmãos. Ele veio para me salvar. Ele veio para te salvar. E ele pagou um alto preço por isso. Ele andou aqui na terra. Ele foi humilhado. Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus. Zombaram de Jesus. Machucaram Jesus. Colocaram ele na cruz. Por minha causa e por sua causa e por todas as pessoas. Então Deus ele enviou Jesus, ele enviou o seu Filho, para que ele pudesse realmente, né, cumprir o propósito dele, que é nos salvar, irmãos. Que essa palavra possa realmente pulsar na nossa vida de uma maneira poderosa, e que em todos os momentos a gente tenha isso nos nossos lábios realmente, porque Jesus ele veio para cumprir esse propósito, para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Glória a Deus, glória a Deus. E por ele ser filho, irmão, a gente tem uma outra questão, para a gente ver quão poderoso ele é, Jesus. Como sempre, irmãos, é só Jesus. Ele já estava lá, irmãos, desde antes da fundação do mundo. O Filho já estava lá. Ele sempre esteve presente. Volta um pouquinho lá para João. A gente estava no capítulo 3. Vamos agora para o capítulo 1. João 1. Um versículo muito conhecido também. Os primeiros versículos que diz o seguinte. No princípio, João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, então a gente vê aqui a realidade de Jesus. Ele foi enviado, ele veio enviado para salvar o mundo, e ele já estava lá desde o princípio. Isso é algo muito importante. Desde o princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e ele se fez carne, irmãos, e ele se habitou entre nós. Que a gente possa aproveitar tudo isso, irmãos, começando esse ano,
terminando esse ano, como não precisa esperar chegar no dia 31, não. Que a gente realmente possa ver, porque a missão que ele tem é muito tremenda, e ele está lá desde o princípio, tudo foi feito por intermédio dele, por ele, para ele, e ele habitou aqui no meio de nós, e ele ainda habita, irmãos, porque ele está vivo, e ele nos cuida, ele nos guarda, em nome de Jesus. Pedi ele está aqui, irmãos. Cristo, ele sempre esteve presente. Ele é Deus. Ele é Deus. E Paulo traz um outro testemunho, porque ele fala: Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. E isso traz toda a humanidade também de Cristo, porque ele nasceu de uma mulher, da Virgem, como a gente lê em Mateus 1:23. Recebeu o nome lá de Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu de uma mulher, e o fato dele ter nascido de uma mulher, irmãos e irmãs, isso mostra que além da natureza divina de Jesus que a gente viu aqui, porque fala claramente na palavra que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, estava lá desde o princípio, nada foi criado, tudo foi criado por intermédio dele. Ele nasceu de mulher. Então Cristo, ele tem nele uma natureza 100% divina, 100% humana, e ele tomou o nosso lugar, irmãos. Ele tomou o nosso lugar, a nossa natureza, a nossa responsabilidade, os nossos fardos. E ele fez isso, irmãos, não para nos constranger, não para nos julgar, mas para nos libertar, para nos elevar, né? A vida de Jesus, ela foi perfeita, perfeita, como humano. Ele foi tentado e ele não pecou. E ele teve uma vida, e ele se entregou para a nossa salvação. Ele assumiu sobre si tudo aquilo, irmãos, que era nossa responsabilidade, todo o nosso fardo, ele puxou para si, e ele sofreu. E ele foi tentado, e ele não pecou. Irmãos, nascido de mulher, na sua natureza humana, Jesus, ele não pecou, ele foi perfeito. E aí abre o caminho, o único caminho da salvação, que é por ele, somente ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Que isso possa ser uma verdade sempre na nossa vida. E ele nasceu de mulher sob a lei. Jesus nasceu numa família judia, debaixo ali das exigências da lei. Só que a sua missão, irmãos, era nos libertar disso. E ele nos fez, como a gente vai ver aqui, filhos. Nós somos libertos. Nós somos libertos. Toda a exigência da lei, tudo aquilo que a lei pode trazer, Jesus, ele veio e ele nos resgatou de tudo isso. Versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E essa palavra redenção significa justo isso. É um termo que é usado, que na época era usado, que indicava a libertação de um escravo por meio de uma compra, certo? Então esse é o resgate. Então vamos lembrar, não vou falar que é exatamente como ele é feito, mas se lembrar da história, ou quem está na escola ainda, que tinha o pessoal que, né, tinha as pessoas eram vendidas como escravo. Então as pessoas iam analisar, iam ver, esse daqui é forte, vou levar para mim, vou levar para trabalhar na minha terra, vou fazer isso daí.
uma mancha na história da humanidade, sem dúvida nenhuma. E Cristo, aqueles que estavam debaixo da lei, que eram todos que viviam sem Cristo, Ele veio e Ele resgatou, Ele comprou, Ele libertou de todo esse jugo, né? Toda a maldição da lei, mediante o sacrifício da cruz, mediante a vida de Jesus, foi cumprido. E Ele nos resgatou. Cristo nos resgatou. Isso é tremendo. Estávamos presos, Ele nos libertou. Porque Ele veio aqui, irmãos. E Ele veio. E nós recebemos um presente maravilhoso, irmãos. Essa promessa aqui. Nós recebemos, né, a adoção. Nós somos adotados, né? A adoção de filhos. E nós somos transformados para que a gente possa participar da natureza de Deus. Eu e você. Segura aí em Gálatas. Vamos lá para 2 Pedro. Versículo 4. 2 Pedro 1, versículo 4. Diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Irmãos, olha que tremendo aquilo que Jesus fez. Deus, Ele enviou o seu Filho. Ele morreu por nós. Ele nos resgatou. Nós nos tornamos filhos. Fomos adotados. Filhos. E porque nos tornamos filhos, nós temos essa participação. Co-participantes da natureza divina. Irmãos, que tremendo. Que tremendo. É para a gente celebrar sim que Jesus veio na terra, mas é para a gente celebrar todo dia, irmãos. Todo dia. É algo tremendo. Aquilo que Ele fez é sem igual, sem precedente. Ele mudou tudo. Ele nos deu esse presente, né? Nós fomos transformados, participamos da natureza de Deus. Assim como o filho recebe, né, do pai e da mãe todos os códigos genéticos, todas essas coisas. E às vezes a gente vê, por mais que cada um seja individual, a gente consegue ver, poxa, acho que ele é filho do Renato, acho que ele é filho da Cris. Por quê? Porque parece. Então nós temos essa porta de nós sermos participantes da natureza divina e nós vivermos isso, irmãos, todos os dias. Todos os dias. Que a gente possa realmente nos entregar totalmente para isso. E não para por aí, irmãos. Porque se nós somos filhos, nós também temos o privilégio do filho. Tem os direitos. O direito que vem junto da filiação. E a gente tem duas coisas tremendas aqui, irmãos. Versículo 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Já voltamos para Gálatas, irmãos, desculpa. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Então nós recebemos um presente maravilhoso, irmãos, que é o Espírito do Filho, o Espírito Santo. Irmãos, esse é um texto maravilhoso, até que a gente poderia falar sobre a Trindade aqui. Porque a gente fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo e vê como é uma coisa só. E a gente recebe aqui esse Espírito, esse presente maravilhoso que Ele nos enviou para que a gente não pudesse ficar sozinho, evidentemente. E Ele habita em nós. Nós somos
templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, ele habita em nós, e nós temos isso, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Isso é um sinal do quê, irmãos? É um sinal de intimidade, porque a palavra Abba, era o termo usado quando as criancinhas falavam com o pai. Quem tem filho pequeno, quem tem filho grande também, porque o grande já foi pequeno. Mas tem algo mais especial. Se você já passou por isso, você chegar em casa depois de um dia do trabalho e você vê o seu filhinho correndo para você, falando papai, mamãe, e te abraça. Tem coisa mais espetacular assim. Se for ter uma coisa que eu tenho saudades aí, eu ainda tenho o Luquinha ainda, que é pequenininho, o Henrique já cresceu um pouquinho, mas não tem coisa mais tremenda do que isso. E é esse nível de intimidade que a gente tem com o Pai, Criador de todas as coisas. A gente chama Ele de Abba, Pai. Por quê? Porque nós somos filhos. Filhos. É por ser filho. É um direito que vem porque nós somos filhos. E o filho conhece, o pai conhece. Quem me chama de pai é o Henrique e o Lucas. Quem chama vocês de pai são os seus filhos. Conhece. E aí não tem barreira nenhuma. É algo tremendo, nós temos essa intimidade com o Senhor. O Espírito leva a gente num outro nível. E é isso que o Senhor quer conosco, irmãos. Ele quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento, irmãos. Que a nossa vida seja repleta disso, desse relacionamento. Se nós estamos aqui dia 26, eu tenho certeza que já é algo que está no teu coração. Tenho certeza, não estaria em casa dormindo ainda, recuperando ali do peru, do tender, ou outras coisas. Cada família aí pode ter uma tradição, mas é justamente isso, irmãos. Ele quer um relacionamento. Não é à toa que nós temos essa intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que muitas coisas que o meu filho me pede, os meus filhos, ele pede só para mim e para Cris, como eu pedia para minha mãe. Por quê? Porque tem intimidade. Eu posso fazer isso, porque Ele é meu Pai. E nós podemos fazer isso porque Deus é o nosso Pai, irmãos. Então, se o problema é grande, Deus é maior. Se a expectativa é grande, Deus ele está lá também. Você pode ter certeza disso. A gente pode chamar Ele de Pai. Assim como uma criança chama o seu pai de Pai, nós chamamos o Deus, Criador dos céus e da terra, de Pai. Tudo isso, irmãos, porque Ele veio, porque Ele cumpriu a obra dEle, porque Ele deixou o Espírito Santo que nós recebemos e clama, Abba, Pai. E além disso, irmãos, o filho também tem direito à herança. E aqui a gente recebe essa promessa: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós somos filhos, irmãos. E a gente tem que pensar nisso. Será que às vezes nós nos relacionamos, de que forma que nós estamos nos relacionando com Deus? É como filho? É como escravo? Será que a gente ainda está preso? Mesmo estando livre, a gente ainda está preso? E a gente tem essa promessa, irmãos, que nós somos herdeiros. A herança é para o filho, não é para o escravo, é para o filho. Se um dia éramos escravos, fomos resgatados e adotados e nos tornamos filhos. Filhos, irmãos.
E essa é uma herança tremenda, irmãos. Porque não é uma herança que a gente está acostumado aqui na terra, que famílias às vezes se acabam por causa de uma herança, que a gente vê brigas e discussões. Não, nós temos uma herança eterna, irmãos. E como nós somos filhos, mas não tem nem competição, irmãos, também, porque todos nós somos filhos. Todos nós temos a herança. Hebreus, capítulo 9. Versículo 5. Perdão, versículo 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então nós temos uma herança, irmãos, uma promessa que nós vamos receber. Está aqui. Por meio de Jesus, nós temos essa herança eterna, que não acaba, que não perece, que ela é íntegra, ela é plena. E nós temos essa expectativa, irmãos, que a gente vai estar lá com Ele para toda a eternidade. Romanos capítulo 8. Versículo 17. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A gente vai receber a glória, irmãos. Temos a herança eterna, a glória de Deus. A gente vai estar lá. Vamos estar lá. Deus, Ele é tremendo. Tremendo. Aquilo que Ele fez é algo inexplicável, irmãos. Então a gente está aqui no Natal, irmãos, final do ano, a gente celebra. Mas a mensagem aqui do Natal é tão linda, irmãos. O que Cristo fez por nós. O que a vinda de Jesus mudou na terra e na nossa vida. E nós temos tudo isso para experimentar, irmãos. Tudo isso. Porque nós somos filhos. Ele nos fez filhos. Eu, você. Então a gente pode aproveitar tudo isso. Então é algo muito grande, irmãos. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Ninguém só celebra Cristo um dia por ano, no dia 24 à noite, no dia 25 no almoço, não. Mas o que Ele fez é para ser celebrado sim todos os dias da nossa vida. Aquilo que Ele cumpriu, a posição que Ele nos colocou, porque por causa dEle, e só por causa dEle, só porque Deus enviou o Seu Filho por nós, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Só por causa disso. E não tem nada, irmãos, mais espetacular do que isso. Nada mais espetacular. Se a gente pudesse nos descrever, né? Me fala um pouquinho de você. Meu nome é Renato, eu sou isso, isso, isso. A primeira coisa tinha que ser falar: eu sou filho de Deus, sou servo do Senhor. Jesus Cristo é meu Senhor. Eu sou filho de Deus. Aí depois você fala: advogado, não sei o quê. Cada um aí na sua. Tem nada mais espetacular do que isso. Jesus, irmãos.
a vinda de Jesus nos proporciona algo eterno. Eterno. Aleluia.